quem é o maior perdedor da eleição 2020. Mais um Ringue da Pan começando, galera, e agora em ritmo de eleição. A eleição rolou há pouco, eleições municipais. Vamos falar quem foi o vencedor, quem foi o perdedor. E aí, Kim? O Kim tá felizinho. O MBL dele elegeu uns vereadores. O Arthur Duval, Mamãe Falei, teve uma votação muito maior do que eles imaginavam, né? Não é possível que o Kim tinha essa expectativa de chegar ali na casa dos 10. Pode ser que ele fosse um cara tão otimista assim. Eu achava que o Arthur ia levar um pau, o Arthur realmente surpreendeu. Mas, apesar de parte da direita, como essa direita do MBL, ter tido alguns bons resultados, o grande fracassado dessa eleição, sem dúvida nenhuma, é a extrema-direita. O maior derrotado de 2020 é a narrativa extremista, são as bandeiras da extrema-direita, é a chamada nova política, que o Kim faz parte, inclusive. A nova política decepcionou tanto que conseguiu fortalecer de novo a velha política, que conseguiu dar fôlego, mais uma vez, a políticos tradicionais. E os políticos tradicionais estão voltando com força. Inclusive o DEM, que o partido que abriga o Kim, é visto, por enquanto, como o grande vencedor dessa eleição, exatamente porque teve esse fracasso da extrema-direita, dos discursos mais extremistas, que acabaram dando um palco, dando visibilidade de novo para políticos tradicionais. Fora isso, a pandemia, obviamente, também interferiu muito nessa eleição. Com a pandemia, os prefeitos, eles ficaram com o caixa mesmo, o cofre da prefeitura, mais fortalecido, já que teve dinheiro transferido pelo governo federal para controlar, né, essa questão da doença, da pandemia, e coube aos prefeitos fazer esse trabalho de coordenar o controle da pandemia. Quem fez isso direito teve um palco, teve cofre, teve palco, apareceu bem e conseguiu se reeleger. Isso também explica a volta dos políticos tradicionais. Isso também foi muito graças a essa situação toda excepcional que a gente está vivendo, também por conta da pandemia. A pandemia ajudou a enfraquecer também, de certa maneira, os aventureiros, os outsiders, a nova política, portanto. Então, o derrotado maior é o Bolsonaro, é o bolsonarismo, é a extrema-direita. Inclusive, os candidatos do Bolsonaro pagaram vexame. Eu acho que foram 87, se eu não me engano, confira no Google, 84 candidatos com o nome Bolsonaro, que estavam com o nome Bolsonaro nessa eleição. Só o Carlos Bolsonaro foi eleito, o resto perdeu. Então, a gente vê que, inclusive, o Bolsonaro, o Carluxo, teve uma votação inferior à eleição passada. Então, é óbvio que o grande derrotado são eles. A esquerda também perdeu em algum grau. O PT, por enquanto, está vendo reduzir ainda mais o número de prefeituras sob seu comando, que parecia impossível, porque em 2016 eles levaram um banho nas eleições, eles caíram de mais de 630 municípios para 200 e poucos municípios, agora está em 179, então está acontecendo que parecia impossível, né, que o PT segue perdendo também prefeitura, o PDT perdeu algumas por enquanto, mas pode ficar ainda parecido com o número da última eleição, o PCdoB perdeu também, de 80, por enquanto só tem 40, então PSB também perdeu um pouco, apesar de estar aparecendo bem nas capitais. Então a gente está vendo também a esquerda sair em algum grau enfraquecida dessa eleição. Agora, o derrotado é a nova política. Essa nova política aí, Kim, que você também foi eleito nessa esteira, né? Saiu um pouco aí dessa galera, mas foi eleito junto com esses maluquetes que estão perdendo agora a eleição. Eu acho o seguinte, o grande vencedor dessa eleição, sem dúvida, foi o Centrão, né, fisiológico, quem realmente é o velho patrimonialismo brasileiro, né, a gente confunde a coisa pública com a coisa privada, a gente que está do lado do governo, independentemente de qual é a ideologia do governo, né, o mesmo Centrão que teve com Lula, Dilma, Fernando Henrique, Temer, está agora com Bolsonaro, é o que se fortaleceu agora nas eleições municipais, principalmente quem já esteve no poder, né, a renovação foi baixa, a abstenção nulo e branco batendo recorde, né, acho que foi a maior desde 96 numa eleição municipal, pouca gente indo votar, muito em razão, acho, de uma decepção, tanto dos novos eleitos no Congresso Nacional, né, do qual eu faço parte, da Câmara dos Deputados, do Senado, como também na Presidência da República. Acho que o Bolsonaro trazia consigo certa esperança de renovação que ele decepcionou pelas traições daquilo que ele havia prometido em campanha, né, tanto quanto os avanços aí
contra o combate à corrupção, também aumento de gasto público, o abandono completo da política fiscal austera, liberal. O PT perdeu muito espaço para o PSOL, acho que o PSOL ganhou nessas eleições aí nos principais centros urbanos, ainda com um eleitorado muito elitista, né, aqui especialmente na cidade de São Paulo, o PSOL manteve um perfil que também mantém na cidade do Rio de Janeiro, que é mais votado nas regiões mais ricas, com maior renda per capita, com maior IDH, especialmente aqui em São Paulo, né, o que levou o Boulos para o segundo turno, especialmente, foi o centro expandido ali, com Perdizes, Vila Mariana, Bela Vista, Pinheiros, né, justamente as regiões que têm maior renda per capita, o que mostra também que tem um descolamento, né, da base que o PSOL diz defender, de ser mais pobre, dos mais humildes e etc. Na verdade, está mais representando a elite paulistana, a elite carioca, do que, de fato, a periferia, as regiões mais afastadas, que você teve uma votação maior para quem ou já estava no poder ou já esteve no poder, né? Então candidatos do MDB, do DEM, do PP, do PL, ou eu ia falar PR, mas agora do PL, que se elegeram e conseguiram vencer essas eleições. Eu, pessoalmente, e já falei isso aqui várias vezes, não só aqui no ringue, mas em outras oportunidades, debates, entrevistas, nunca acreditei nos termos, né, nova e velha política. Acho que é um erro você associar o que é velho com o que é ruim, o que é novo com o que é bom. Você tem novos parlamentares que são um completo desastre na Câmara, que não tem a menor noção de processo legislativo, que não sabe o que está votando, que são tão fisiológicos ou mais corruptos do que quem já exercia mandatos passados. E você tem gente que está aí, terceiro, quarto mandato, que tem trabalho sério, que tem um trabalho consistente. Então, eu acredito em boa e em má política, e acho que nessas eleições, má política, sim, tenha avançado muito em razão dessa decepção de vários parlamentares e do próprio presidente da República eleitos em 2018 que decepcionaram. Felizmente, Guga, né, e aí você citou no começo, né, que eu estava feliz, né, a renovação trazida pelo MBL não decepcionou, né, o Fernando Holliday aumentou a sua votação, a gente teve Rubinho sendo eleito, Marlon sendo eleito na cidade de São Paulo, outros candidatos do MBL em outras cidades, em São Bernardo, em Santo André, Sorocaba, que se elegeram nessas eleições e que haviam disputado em 2016 e perderam, dessa vez conseguindo se eleger. Então acho que tem um espaço grande ainda para a direita liberal, né, para uma direita de princípios, de valores e que não se alia a esse fisiologismo que saiu vitorioso nessas eleições. Mas eu acho que diria de três grandes destaques dessas eleições. Primeiro, né, realmente um retorno muito forte do Centrão para as prefeituras. Depois, o PT ter perdido muito espaço para o PSOL, né, acho que o PSOL ainda vai crescer muito, que é aquela esquerda que ficou envergonhada de votar no PT, de defender o Lula pelos escândalos de corrupção, vê no PSOL como uma tábua de salvação. E também você teve uma derrota e uma diminuição da renovação, né? A renovação em 2018 foi monstra, muita gente que tinha pouca visibilidade, estava disputando a eleição pela primeira vez, venceu e mesmo quem tinha visibilidade venceu com uma votação. Eu, pessoalmente, a minha expectativa mais otimista em 2018 era ter 200 mil votos, e uma votação muito maior do que isso, acho que muito pelo momento político e histórico que a gente estava vivendo, e a eleição de 2020 trouxe de volta a realidade de 2014, campanha difícil de você conseguir voto sem fundo eleitoral, sem apoio de prefeitura, sem apoio de líder comunitário, e realmente quem conseguiu vencer foi na raça mesmo. Essa questão da nova política foi mais um rótulo, né, que as pessoas viram que se tivessem com aquela faceta de nova política, de antissistema, eles estariam, de certa maneira, se adequando mais ao que parecia ser o clamor popular daquela última eleição. Então, muita gente se lançou como outsider, inclusive o Bolsonaro, que nunca foi um outsider, que passou por 7 partidos chamados partidos tradicionais, né, partidos do Centrão, e que mesmo assim atacava, conseguia um discurso anti-Centrão, porque sempre teve, de certa maneira, luz própria para conseguir se eleger sem depender de partido. Então ele podia se dar o luxo de fazer isso, mas a verdade é que ele sempre teve atrelado à velha política, e agora ele está dependendo ainda mais do Centrão, já que ele perdeu o capital político, ele está ainda mais na mão agora dos aliados momentâneos dele, que claro, é o Centrão, né? O Centrão sempre está com quem está no governo, o Centrão sempre está interessado em se aliar com o poder, e o poder hoje é o Bolsonaro. Agora, é só um rótulo, claro, essa questão. Tem muita gente que nunca foi nova política, mas que se vendeu como tal. E a gente tem, nesse resultado das eleições agora,
o enfraquecimento do Carlos Bolsonaro. Eu acho que o que mais pegou para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele é um cara que desacredita muito as pesquisas eleitorais. Agora, ele não desacredita a votação, o número de votos que os filhos têm ou que ele tem. E agora foi, no caso, o Carlos Bolsonaro. Ele esperava que o filho tivesse 150 mil votos. Ele fez campanha, ele fez live, ele pediu para os cariocas votarem, ele foi cabo eleitoral, então ele realmente esperava uma votação muito mais expressiva. 71 mil, nem metade disso, mostra para o Bolsonaro que sim, que a popularidade dele está em baixa, está em xeque, ele não tem mais dúvida disso, é por isso que ele está tão abatido. Eu acho que o que mais pegou para ele foi ver essa votação decepcionante do Carlos Bolsonaro. Ele ficou em segundo, por mais que você possa dizer que teve abstenção, muita gente não foi, isso pode ter influenciado e influenciou na votação dele, de todos, inclusive do primeiro colocado, que foi o Tarcísio Mota do PSOL, que teve 86 mil votos dessa vez, e teve na eleição passada 90 mil, perdeu 4 mil votos, e mesmo assim foi o mais votado. Então você vê que tem sim um efeito dos votos em branco, das abstenções e de quem não compareceu às urnas, mas fora isso, ele perdeu popularidade. Você não perde 1/3 da sua votação, você não deixa de chegar a uma meta de 150 mil, chegando só a 71 mil votos, se não for reflexo de uma falta de popularidade também. Então é óbvio que o Bolsonaro percebeu isso e ele está abatido com isso. E eu lembro que quando o Eduardo Bolsonaro foi eleito, a gente uma vez, antes dele ficar de mal, entre aspas, de mim, que nesse momento ele está me bloqueando no Twitter, me desbloqueia aí, Dudu. Mas antes disso, Eduardo Bolsonaro, Gugão. A gente sempre foi brother. E aí uma vez a gente estava viajando no mesmo voo, ele tinha sido eleito há pouco tempo, eu me lembro que o que ele mais falava era isso, que eu fui eleito só com o nome do meu pai, eu não fiz campanha, eu não tive dinheiro para campanha e eu me elegi. Ele estava impressionado como ele tinha tido uma votação grande para deputado federal só na esteira do pai, só na sombra do pai. E a gente vê agora que o irmão dele, teve uma votação muito menos expressiva. Então você vê que é a partir daí que eles medem o humor do público e entendem qual que é a colocação deles no eleitorado e no momento atual. Então ele percebeu, isso foi um golpe muito grande, gente. Bolsonaro, se não se adequar, se não virar realmente um político mais tradicional, no sentido de fazer política, de se aliar, como tem se aliado com políticos que são mais tradicionais, ele tem feito esse papel nos últimos meses, mas se ele não entrar de vez nesse personagem, se ele continuar sendo um cara tóxico, explosivo, que tenta bancar aquela imagem de antissistema, ele está condenado na próxima eleição. A próxima eleição não vai ser a eleição dos antissistemas. E você já sentiu isso, não é, Kim? Eu discordo de você nesse aspecto, Guga. Eu acho que quanto mais ele acho que muito da derrota dele nas eleições de 2020 vem do fato dele ter se aliado às figuras que ele sempre criticou, vem do fato dele ter quebrado o discurso de campanha, né, de fazer o enfrentamento àquilo que ele dizia que ia enfrentar e no final das contas acabou se acomodando. Eu acho que quanto mais ele se deixar, não acho que ele tenha, como você também colocou, perdido no absoluto popularidade, acho que ele perdeu popularidade na classe média e isso se reflete em derrota, principalmente nos grandes centros, porque é a classe média que vai votar, né? Você vê no nulo branco na abstenção, quanto mais pobre, quanto menos escolarizado, maior a chance do cara ou não ir votar ou ir votar e votar nulo branco, né? Então, eu acho que, primeiro, foi uma queda de popularidade na classe média, que domina o debate político no centro expandido das grandes metrópoles, e que quanto mais ele se aproxima dessa visão, dessas figuras da política tradicional que ele sempre criticou, mais ele desgasta a sua popularidade. Isso aí é discutível, Kim. A gente está vendo que esse, inclusive, é o argumento do Olavo. O Olavo de Carvalho, ele percebeu que muita gente ia culpar essas bandeiras mais extremistas, esse discurso antissistema pela derrota, como estão culpando a maioria dos cientistas políticos. Eles dizem que foi por uma falta de alinhamento com os prefeitos mais tradicionais, com os políticos mais tradicionais, que estão fazendo um trabalho realmente de administrar a cidade, não de ficar só num discurso mais de ideologia, de retórica. Foi por falta disso, foi por se aliar com os outsiders ou com os mais retóricos de novo, que o Bolsonaro pode ter
contribuído para esse vexame nessa eleição. E olha, quem ele botou a mão, quem ele entrou, quem ele ficou do lado, perdeu o voto. Teve a delegada Patrícia, perdeu muito voto, ela estava subindo em Recife, e quando se aliou ao Bolsonaro, dobrou a rejeição e ficou em quarto. A delegada Patrícia do Podemos. Em São Paulo, o Russomano estava em primeiro nas pesquisas, acabou em quarto, quase em quinto. Então, Isso aí não precisava do Bolsonaro para se afundar. Cavalo Carvalho se afunda sozinho, que é os Russomano. Porém, o Bolsonaro está sendo também, de alguma maneira, responsabilizado por esse insucesso, por esse mais um fracasso, o quarto seguido em disputas à prefeitura do Russomano. Então, assim, o Bolsonaro, ele está atraindo rejeição, e ele, de fato, no geral, tem um número bom ainda de eleitores, segundo as pesquisas, aprovando o governo dele, graças ao auxílio emergencial. A gente não pode esquecer disso. A popularidade dele, desde o segundo mês de governo, no ano passado, só entrou em derrocada, voltou a crescer exatamente com o auxílio emergencial, e quando ele parou de criar tensão política também, parou de arrumar tanta treta, ficou um pouquinho mais na dele. Agora, foi muito atrelado ao dinheiro, que ele não tem mais como dar. Então, ele realmente trocou os eleitores. Como você falou, ele perdeu parte da classe média e ele ganhou muita gente no Nordeste, no Norte e no Sudeste que depende de auxílio emergencial. E isso que depende dos R$600. E isso vai acabar, já acabou. Tem trezentão e ele não tem mais como prosseguir. Então, Kim, ele está numa situação muito complicada para 2020, e olhando os analistas, se ele não virar um pouco mais tradicional, um pouco mais esse político que ele tentou ser nos últimos meses, ele está liquidado, Kim. Mas vai, termina aí, Kim, termina, porque você está feliz, você merece terminar hoje. Eu finalizo dizendo o seguinte, Guga, eu não subestimaria, né, o Bolsonaro para as eleições de 2022. Eu acho que me preocupa o fato dele estar conseguindo construir uma maioria na Câmara e estar preocupado com a popularidade entre os mais pobres, que pode levar para um populismo fiscal, que ele já fez nesse ano, né? Já saiu. Não é só auxílio, é também inaugurar a obra de levar saneamento básico, de levar água, coisa que o Lula e que a Dilma fizeram muito para fortalecer a liderança no Nordeste e tomar a liderança no Nordeste. Vamos lembrar, né? Até o final do governo Fernando Henrique era a PFL-MDB. Né, virou mais petista depois dessa série de inauguração de obras públicas e etc. Não se resume só a Bolsa Família, né? Teve incentivo fiscal para as montadoras, uma série de políticas que eu tenho receio de que o Bolsonaro vá aprofundar e vá afundar o país com elas, tendo maioria no Congresso, e mais do que isso, não só afunde o país com elas, como utilize para se reeleger em 2022. Então é isso, eu finalizo, agradeço o Guga e até semana que vem.